Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar agora o último conteúdo de Química do primeiro ano do ensino médio, que ele se chama Funções Inorgânicas, e na aula de hoje nós vamos falar sobre os ácidos. Pessoal, então as substâncias, elas são classificadas em dois grandes grupos. Existem as substâncias chamadas orgânicas, que são aquelas que correspondem aos compostos que derivam do elemento carbono, então, que tem o elemento carbono na sua fórmula. E as substâncias inorgânicas são aquelas formadas por todos os demais elementos químicos e que geralmente não têm o elemento carbono. Bom, então, por exemplo, no nosso dia a dia, nós constantemente estamos em contato com hidratos de carbono, que são os carboidratos, né, que nós nos alimentamos, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais, água, entre muitas outras substâncias. Então, dentre essas substâncias aqui, nós temos aqui como exemplo de substâncias orgânicas, as vitaminas, as proteínas, as gorduras, os carboidratos, os lipídios, né, que fazem parte das gorduras, entre outras substâncias. E dentre as substâncias inorgânicas, todos os minerais, os sais minerais, os ácidos, né, os sais que a gente usa no dia a dia e a água. A água é considerada uma substância inorgânica. Então, é este grupo aqui que nós vamos estudar a partir de agora. Pessoal, as substâncias orgânicas, elas serão estudadas lá no terceiro ano somente, tá? Então, as substâncias inorgânicas, elas são classificadas de acordo com características e comportamento químicos semelhantes, conforme principalmente a dissolução dessas substâncias em água. Então, conforme o comportamento das substâncias inorgânicas quando dissolvidas em água, elas receberão alguma outra classificação. Bom, então é o que a gente chama de teoria da dissociação iônica, que foi proposta pelo químico Svante Arrhenius em 1884, quando ele realizou vários experimentos para explicar a condutividade de algumas soluções. Então, a condutividade elétrica das soluções dependia da existência de íons, que eram os responsáveis por transportar esta carga. Então, foi percebido que as soluções iônicas transportavam corrente elétrica porque os seus íons, que antes estavam em um aglomerado iônico, em presença de água, eram separados. É o que a gente chama de dissolução iônica, o que gera a ionização, ou seja, a formação dos íons. Então, de acordo com Arrhenius, as substâncias inorgânicas são classificadas em principalmente 4 funções inorgânicas, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Essa classificação, ela envolve, então, a capacidade, a presença, né, da acidez, que a gente vai ver agora, né, que são os ácidos. Depois nós veremos a basicidade, a solubilidade em água, a reatividade e a condutividade elétrica. Pessoal, então vamos falar sobre os ácidos. A função inorgânica ácido, então, são compostos moleculares que se dissociam em íons quando em solução aquosa. Pessoal, então, compostos moleculares significa que eles fazem somente ligação covalente, certo? Em presença de água, então, eles dissociam. Olha só, possuem hidrogênio na sua fórmula, que é liberado como cátion H+, quando dissolvido em água. Então, para ser um ácido, deve ter o elemento hidrogênio e, quando dissolvido em água, libera o íon H+. Características dos ácidos, então, possuem o elemento
químico hidrogênio, do lado esquerdo ligado a metais. Então, na fórmula, vai aparecer um hidrogênio do lado esquerdo. Então, por exemplo, HCl, HCN, H2CO3, H2SO4, HNO3 e muitos outros, né? HF, HI, sempre hidrogênio do lado esquerdo da fórmula. Tem que ter hidrogênio para ser um ácido. Outra característica, eles possuem boa condução de eletricidade quando em solução aquosa. Os ácidos têm sabor azedo, como por exemplo o limão. Os elementos que formam os ácidos se formam por ligações covalentes, como eu falei, né? E eles ganham, eles recebem, eles precisam de elétrons. No geral, os ácidos são tóxicos e corrosivos. Mudam a cor de certas substâncias, que são aqueles indicadores ácido e base, normalmente substâncias orgânicas. Então, em presença dessas substâncias, os ácidos mudam a cor dos indicadores. Os ácidos reagem com base, formando sal e água, que a gente chama de reação de neutralização, por exemplo, HCl mais NaOH, formando NaCl mais H2O. A gente vai estudar essa reação mais adiante, tá? Mas é importante saber que ácido e base reagem entre si e liberam hidrogênio quando os ácidos reagem com os metais. Então, por exemplo, eu tenho aqui um ácido reagindo com um metal, liberando o gás hidrogênio. Então, o processo de ionização, ele se dá pela formação de íons, né? Sempre que um ácido entrar em contato com a água. Então, o ácido, ele ioniza e libera um H+. Então, por exemplo, HCl, em presença de água, libera o cátion H+. O HF, em presença de água, libera um cátion H+. O H2SO4, em presença de água, libera 2 cátions H+. Então, a quantidade de cátions H+, que vai ser liberada depende da quantidade de hidrogênios que está presente na fórmula, certo? E os ácidos, eles são classificados de acordo com alguns critérios. A primeira forma de classificação é com relação à presença ou não de oxigênio na sua fórmula. Então, existem os ácidos que não apresentam oxigênio, chamados hidrácidos, por exemplo, HCl, HBr, HF, HI, HCN, entre outros, e os ácidos que têm oxigênio na fórmula são chamados de oxiácidos. Por exemplo, H2SO4, HNO3, H3BO3, H2SO3, entre muitos outros, tá? A outra classificação é com relação ao número de hidrogênios ionizáveis. Então, existem os ácidos chamados monoácidos, que liberam um hidrogênio, por exemplo, HCl, HNO3. O diácido libera 2 hidrogênios, por exemplo, H2SO4, H2CO3. Os triácidos, que liberam 3 hidrogênios. Então, nós temos como exemplo o H3PO4, o H3BO3 e os tetrácidos, que liberam 4 hidrogênios em presença de água, como por exemplo o H4SO4, certo? A outra classificação dos ácidos é com relação à força ácida. A força ácida, ela vai medir, ela vai indicar a capacidade de dissociação do ácido quando em presença de água, certo? Então, existem ácidos fortes, são aqueles ácidos que ionizam muito, ionizam bastante. Os ácidos moderados e os ácidos fracos, que ionizam fracamente. Então, dentre os
hidrácidos, que são aqueles ácidos que não apresentam o oxigênio, os ácidos fortes são HI, HCl e HBr. Ácido moderado é o HF e os demais ácidos, os demais hidrácidos, são fracos, certo? Bem, dentre os oxiácidos, é necessário verificar a fórmula. Então, a gente tem que saber quantos hidrogênios e quantos oxigênios estão presentes na fórmula, tá? Bem, se a diferença entre oxigênio e hidrogênio for 3 ou 2, que aqui foi chamado de A e B, né? Então, se a diferença entre hidrogênio e oxigênio for 3 ou 2, o ácido é dito forte. Se a diferença for igual a 1, é um ácido moderado. E se a diferença for igual a 0, é um ácido fraco. Então, por exemplo, o HNO3, então, tem 1 hidrogênio e 3 oxigênios. Então, a diferença entre hidrogênio e oxigênio é 2, então é um ácido forte. O H3PO4, 3 hidrogênios, 4 oxigênios. A diferença vai dar 1, né? É um ácido moderado. E o H3BO3, então 3 oxigênios, 3 hidrogênios, a diferença é 0, é dito, né, um ácido fraco. Bem, pessoal, você já deve ter ouvido falar em ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido cloroso, enfim, ácido nítrico, né? Como é que estes nomes são fornecidos aos ácidos? Bom, então, a nomenclatura dos ácidos, ela segue 2 regras básicas. Existe a nomenclatura para os hidrácidos, que são aqueles ácidos que não têm oxigênio, que é bem simples. Bem, basta escrever ácido, nome do elemento mais hídrico no final. Então, por exemplo, eu tenho aqui o ácido HCl. Cl é o cloro. Então, o nome do HCl será ácido clorídrico. Eu acrescento hídrico no final. Então, os hidrácidos, aqueles que não têm oxigênio, todos terão a terminação hídrico. Bem, o H2S, o S é o enxofre, né? O S é o elemento enxofre, mas o nome dele, do latim, é sulfur. Então, o ácido do enxofre, do sulfur, é o ácido sulfídrico. Aí tem o HBr, do bromo, ácido bromídrico. O HF, do flúor, ácido fluorídrico, certo? No caso dos oxiácidos, aqueles ácidos que têm oxigênio, a nomenclatura ela é um pouquinho mais complexa, porque para um mesmo elemento podem existir 2 ou mais ácidos diferentes, certo? Então, normalmente, os ácidos com oxigênio, eles terão a terminação oso ou ico. Então, por exemplo, aqui, o H2SO4, que é um ácido muito comum, né? Ácido sulfúrico, terminação ico, sulfúrico. O HNO3, que é o ácido do nitrogênio, HNO3, ácido nítrico. O H3PO4, que é o ácido do fósforo, ácido fosfórico. O HClO3 do cloro, ácido clórico. O H2CO3 do carbono, ácido carbônico, certo? Bem, em relação ao ácido dos mesmos elementos anteriores, se nós percebermos que houve uma redução do número de oxigênio, basta acrescentar a terminação
oso. Então, por exemplo, o H2SO3 vai ser o ácido sulfuroso, certo? Bem, se houve uma redução de 2 oxigênios, além da terminação oso, eu vou acrescentar um hipo antes do nome. Então, vamos verificar aqui com relação aos ácidos do cloro, né? Reduziu um oxigênio, cloroso. Reduziu 2 oxigênios, hipocloroso, certo? E se aumentou um oxigênio, aí além de além de usar o ico, eu vou usar o per aqui na frente. Então vai ser ácido perclórico. Então, em relação ao HClO3, aqui para baixo, reduziu um oxigênio, ácido cloroso. Reduziu 2 oxigênios, ácido hipocloroso. Aumentou um oxigênio, perclórico, tá? Então, essa aqui vai ser a regrinha para a determinação da nomenclatura dos oxiácidos. Aqui eu trouxe alguns ácidos e as suas aplicações. Então, ácidos muito comuns, né? Aqui o HCl, ácido clorídrico. O ácido clorídrico, ele é usado na limpeza e ele é comercializado impuro e é chamado de ácido muriático. O ácido sulfúrico, que é o H2SO4, ele é utilizado na indústria de tintas, refino de açúcar e produção de fertilizantes. É um ácido muito importante. O ácido acético é usado no vinagre em uma porcentagem de 3 até 7%. O ácido carbônico, que é o H2CO3, ele é usado em água gaseificada e também em refrigerantes. Olha que interessante, o H2CO3 é o que vai dar as borbulhas, né, do refrigerante. E o ácido nítrico, que é o HNO3, ele é usado na fabricação de explosivos e de fertilizantes. Alguns outros ácidos aqui utilizados, o ácido desoxirribonucleico, que faz parte do DNA, ele forma o material genético dos seres vivos. O ácido acetilsalicílico, utilizado como anti-inflamatório, analgésico, inibidor na agregação das plaquetas sanguíneas. O ácido nítrico, utilizado como matéria-prima na fabricação de explosivos, fabricação de plásticos, utilizado na produção de fertilizantes, de compostos orgânicos e é um dos ácidos responsáveis pela chuva ácida. Também é altamente corrosivo e seus vapores são muito tóxicos, o HNO3. O ácido cianídrico, HCN, utilizado em indústrias como plásticos, acrílicos e corantes. O ácido sulfúrico, H2SO4, usado na bateria de automóveis, produção de fertilizantes agrícolas, produção de adubos, produção de papéis, tintas, plásticos. Um dos ácidos responsáveis pela chuva ácida, extremamente corrosivo. O ácido fluorídrico, o HF, utilizado para a produção de alumínio, corrosão de vidros em automóveis, decoração em objetos de vidro e é altamente corrosivo para a pele.